Esta videoaula sobre a questão das armas é parte integrante da avaliação da disciplina Teorias da Justiça do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A respeito das armas e da indústria das armas, nós temos primeiro que tratar os aspectos simbólicos das armas, depois a aquisição por estados e cidadãos e a questão que envolve o tráfico de armas. Sempre se levarmos em consideração a indústria das armas, é uma forma selvagem de obtenção de lucros. Então, a respeito dos aspectos simbólicos e interesses econômicos envolvidos na aquisição de armas. As armas surgiram como forma de garantir força à espécie que não a possui por qualidade própria. Intrinsecamente ligadas à evolução humana, serviram como modo de garantir a caça de animais, bem como para reprimir eventuais ataques de bichos selvagens. Hoje, a selvageria passou a ser identificada naquele que porta e faz uso de uma arma para dominar, subjugar o outro. Houve uma inversão homem-animal. Os armamentos passaram a ser utilizados com o intuito de dominar povos e continentes. O mérito da vitória não é mais dos guerreiros, mas sim da qualidade armamentista de cada exército. Aqui nós podemos ver as experiências com a bomba atômica e embaixo uma figura de Hiroshima arrasada após um ataque nuclear. Sobre as armas, também temos o efeito non-cliquet, que é o seguinte: uma vez criado um tipo de arma, não há como retirá-la do mundo dos fatos, vez que, por mais rigorosa que sejam as normas, seu uso passa a ser irrestrito, não havendo garantias de que os motivos de seu porte serão conformes ao direito. Não há como retornar ao status quo ante, não há regresso ao estado anterior à invenção. Sobre ainda um aspecto que influencia muito no estudo do direito e a relação com as armas, é a manipulação de atos e vontades. O simples fato da existência de uma arma transforma todos aqueles que não a possuem em marionetes nas mãos de seus detentores. O poder vulnerante que atravessa o cano de um revólver impõe àquele que se encontra na extremidade oposta ao gatilho uma posição de fragilidade extrema, capaz de manipular atos e vontades. Ainda que a arma seja utilizada de forma regulamentada por autoridades públicas devidamente autorizadas a portá-la, verifica-se no semblante de quem as ostenta, bem como aqueles que se deparam com tal figura, que as ordens e as imposições deixam de ser atendidas em função da normativa geral, mas sim em razão do respeito e do medo que um artefato bélico inflige. Simbologias. Países investem fortemente em armas para demonstrar seu poder. Muitas vezes, seus índices de desenvolvimento, que poderiam ser oferecidos com uma ideologia a ser seguida, são deixados de lado, utilizando-se da selvagem coerção armada. Não é diferente com uma pessoa que porta uma arma. Um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande cidade brasileira é um ser socialmente invisível. O menino invisível, contudo, se torna poderoso, temido e respeitado no momento em que passa a andar armado. A esse respeito, nós temos vários estudos realizados em comunidades carentes do Rio de Janeiro, onde hoje a arma é vista como uma manifestação de poder e seu status social melhora quando você tem uma arma. Hoje tem meninas sendo chamadas de Maria Fuzil, pois se interessam por pessoas da comunidade que portam fuzis. São traficantes, ligados ao narcotráfico. Imposição de vontade. Resta evidente que a arma gera uma cultura de violência e de poder. Voltamos ao estado de natureza, no qual sempre ganha quem apresenta maior força. As leis passam a desempenhar um papel secundário, enquanto grupos paramilitares impõem sua lógica e suas regras por meio da ostentação de armamentos potentes. A admiração passa a ser conquistada não mais pelos feitos que modificam uma sociedade no sentido da construção de um ambiente melhor para todos, mas sim pela capacidade de subjugar todos aqueles que cruzarem seu caminho. No item 2, trataremos da aquisição de armas por pessoas e governos. Os defensores das armas nas mãos da população
sempre recorrem como argumento, principalmente nos Estados Unidos, a segunda emenda da Constituição estadunidense, que estabelece textualmente que, sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Ocorre que, se estudarmos os aspectos históricos que levaram à edição dessa emenda, veremos que, em verdade, ela não tratou de proteger os cidadãos contra o Estado, mas sim o contrário. O Estado norte-americano não tinha exércitos bem organizados para reprimir levantes populares. E então, editou-se essa emenda à Constituição para que pudesse se dar alguma legalidade às milícias que, ao enfrentarem revoltas populares, mantinham a união da federação. Quando se tratam de armas nas mãos da população, temos sempre que ter em vista os índices que demonstram que dos 70% dos homicídios praticados no Brasil foram provocados por armas de fogo, e que no Rio de Janeiro essa proporção é de 80,7%. Em sua maioria, mortes banais causadas por disputas amorosas e familiares, por rixas, brigas entre vizinhos e jovens que encontram desfecho letal na onipresença das armas. Ou seja, as mortes por armas de fogo, elas não ocorrem no confronto entre bandidos e pessoas armadas, mas sim em disputas corriqueiras do dia a dia que, talvez, se não fossem resolvidas com armas de fogo, não terminariam em morte. As armas de fogo podem justificar a legítima defesa? Aceitar que os cidadãos reajam armados aos problemas de segurança é perigoso e denota um reconhecimento da falência do Estado de Direito. Se podemos questionar a competência do Estado em administrar o uso da força, por que aceitar sua capacidade de estabelecer leis e de aplicar a justiça? Se o cidadão está armado para utilizar a força, que seria um direito exclusivo do Estado constituído, ele está a caminho de encontrar justificativas para aplicar, por sua conta, o que considera ser legal e justo, determinando inclusive as punições àqueles que estiverem fora de seus padrões de conduta. Quais são os interesses econômicos envolvidos nas vendas de armas? Os Estados Unidos vendem 2/3 das armas do mundo. E, feito um ranking dos países que mais vendem armas, temos que os Estados Unidos lidera com 37,8 bilhões de dólares. A Itália vende 3,7 bilhões, enquanto que a Rússia 3,5 bilhões. Se analisarmos os gastos militares do governo federal dos Estados Unidos, vemos que eles superam em muito os gastos com saúde pública, assistência social, ciência, educação e trabalho, e principalmente com diplomacia. Diplomacia ocupa um pequeno campo perto dos gastos militares, ou seja, há uma clara opção por resolver as coisas com base nas armas, de forma militar e não de forma diplomática. É um círculo vicioso. As ações pedindo paz são praticamente nulas, pois uma sociedade violenta alimenta uma venda de armas. Essa venda de armas alimenta a violência. A violência gera notícias sobre a violência, que geram filmes violentos e uma imprensa que vangloriza a violência. Isso se torna um ciclo sem fim. Nunca se produziu tantos fuzis AK-47 como em tempos de paz. Esses fuzis não estão sendo usados para a guerra do Iraque e do Afeganistão, mas usados no conflito da África, no Haiti e nos conflitos gerados pelo crime e negócio na América do Sul. Toda a produção dessas armas é legal. Vivemos em tempos de paz? Tráfico de armas. Há que se ter em vista que a produção das armas é totalmente legal. Não se tem conhecimento de fábricas clandestinas de armas. Então, se a produção é legal, mas há todo um comércio ilegal. Inclusive no Brasil, há o crime de comércio ilegal de arma de fogo, que está no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Também pune o tráfico internacional de armas de fogo. E nós temos no Brasil as rotas do tráfico. Eles entram principalmente pelas fronteiras, pela via terrestre e pela via marítima. Ao invés de termos uma compilação de informações por conta dos órgãos oficiais, os órgãos de Estado, ao
a uma compilação de dados feita pela mídia. O tráfico de armas, segundo a ONU, é a terceira prática criminosa do mundo, logo abaixo do tráfico de drogas e de pessoas. O mercado internacional do tráfico de armas é estimado em 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano. Em 2004, estimou-se que cerca de 500 milhões de armas de pequeno porte estavam em circulação no mundo. O valor total do mercado mundial de armas é estimado em cerca de 60 bilhões de dólares por ano, com cerca de 8 milhões de dólares americanos atribuídos a pistolas, rifles, metralhadores e munições. O argumento dos traficantes de armas, e até nós podemos dizer que da própria indústria armamentista, é que eles apenas vendem, não disparam um único tiro. Conclusão: a venda de armas possui tanto um apelo simbólico quanto um atrativo financeiro, mas o valor que se paga em troca demonstra que a humanidade insiste em inserir a própria vida na ótica capitalista do comércio, vulnerando o que é mais caro à existência humana, transformando o homem em refém e vítima de sua própria capacidade criativa, capacidade esta que lhe confere o título de racional e, na mesma medida, lhe retira este atributo.